capítulo 11 de João, do 1 ao 46. Quem achou, diga amém. 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 Então vamos ler. A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, sua irmã, à parte e disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui.
para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. No entanto, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Amém. Hoje o texto foi um pouco longo, né? Mas é necessário a gente ler todos esses versículos que a gente vai trabalhar hoje, né? Vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos dá hoje nessa noite. A gente sabe que esse é um tema delicado, que é o luto, e que nós temos que trabalhá-lo com muita sensibilidade e humildade, porque nós estamos entrando num terreno que nenhum de nós aqui domina muito bem, que é a morte. Nós queremos te pedir que essa palavra ela encontre guarida no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem sentar. Texto de João 11. Esse texto é um texto bem conhecido, né? Acho que todo mundo aqui conhece. O texto de Lázaro. Quem é Lázaro? Lázaro, ele era um grande amigo de Jesus. Um grande amigo. E ele tinha duas irmãs, que uma se chamava Marta e a outra se chamava Maria. Elas são aquelas moças daquele episódio que todo mundo aqui conhece, né? Quando Jesus está lá na casa da Marta e da Maria e Jesus observa que a Marta ela está mais preocupada em arrumar a casa do que a Maria. Maria está preocupada de ficar na melhor parte, né? Escolheu a melhor parte, ela fica aos pés de Jesus. São essas. Então, ele era muito amigo dessa família e Jesus estava lá vivendo a vida dele, com os discípulos, trabalhando na obra do Senhor. E então, a Marta e a Maria chegam para Jesus, elas enviam mensageiros e esses mensageiros dizem para Jesus o seguinte: olha, o teu amigo está um pouco alto aqui. Eu estou falando baixo, mas se quiser aumenta o volume da voz. Tá, pode baixar um pouquinho o aumento aqui então. Então, Jesus estava fazendo o ministério dele, e então alguns mensageiros da parte da Marta e da Maria vão até Jesus e falam para Jesus: ó, Jesus, é o seguinte, o teu amigo Lázaro, ele está doente. A gente não sabe qual era a doença, mas era uma doença com possibilidade de levar ao óbito, né? E então eles chegam até Jesus. O que nós esperaríamos? Nós esperaríamos que Jesus saísse correndo, né? Peraí, o que está acontecendo? Teu amigo está mal. Peraí, vou pegar minhas malas aqui, prepara o burro aí, que a gente vai subir no burro, vai lá. Isso que a gente esperava de Jesus. É o que Jesus fez? Não. Jesus ficou ainda 2 dias onde ele estava. E então, passados 2 dias, Jesus fala: tá, agora a gente vai. Agora eu vou lá e eu vou. Essa morte do Lázaro, não, essa doença não é para morte, tá? Eu vou lá resolver esse negócio. Quando Jesus fala isso, os discípulos dele dizem no versículo 8: peraí, Jesus, olha só, o senhor esqueceu que há poucos judeus queriam te apedrejar? Vai lá voltar lá. E então Jesus usa a metáfora no verso 9 e 10, que é a metáfora do dia e da noite. Ele fala: quem está caminhando de dia não vai tropeçar, porque tem a luz, né? Mas quem vai de noite tropeça, porque de noite não tem luz. O que ele quer dizer com essa metáfora? Ele quer dizer o seguinte: eu vou até Betânia, não vai me acontecer nada, porque eu estou na luz, eu ainda estou no tempo do ministério. Não chegou ainda a noite da crucificação, não chegou ainda, falando noite aqui metaforicamente, né? Não chegou ainda o momento de eu morrer. Eu não vou morrer, tampouco morrerei apedrejado, conforme o verso 8 os discípulos sugerem. Eu vou morrer na cruz depois, então podemos ir tranquilamente.
Os discípulos não gostaram nem um pouquinho da ideia e teve um clima ali, e no versículo 16 o Tomé chega a falar uma frase meio ácida, meio debochada, meio sarcástica, meio, né? Ele fala, então tá, vamos lá morrer com ele. Vai dar problema esse negócio, a gente acabamos de quase morrer apedrejados, ele quer voltar para lá, deixa, né? Mas foram, foi Jesus e 12 emburrados atrás, porque ninguém queria ir, só Jesus, né? Jesus, não, vamos lá, agora dá para ir, claro. Jesus, então ele vai, e então nós vamos começar aqui a ver Jesus ressuscitar Lázaro. Por que essa mensagem é importante para nós, então? Porque as ressurreições da Bíblia, elas simbolizam a ressurreição final. Amém? As ressurreições da Bíblia, elas simbolizam a ressurreição final. Por quê que elas simbolizam? Todo mundo que foi ressuscitado na Bíblia morreu. Todos que foram ressuscitados na Bíblia morreram, inclusive o próprio Lázaro, porque as ressurreições e as curas de Jesus não eram permanentes. Claro, Jesus curava o cego, mas o cego ia morrer lá na frente. Ele curava o surdo, mas lá na frente o surdo morreria. Então, todos aqueles milagres e curas de Jesus era uma amostra grátis de como será no céu. No céu não haverá doença. No céu não haverá cegueira, surdez, paralisias. No céu ninguém irá morrer. Então Jesus ele ressuscitava para apontar de forma escatológica para o fim, o novo céu e a nova terra. E no novo céu e na nova terra não haverá dor, nem tristeza e nem doenças. Glória a Deus por isso. E é para lá que nós estamos indo. Mas enquanto nós caminhamos, enquanto nós andamos nessa vida, a morte é uma companhia nossa. Então nós temos que olhar para esse texto porque ele nos dá alguns pensamentos que nos ajudam no momento do luto. Então eu vou dizer para você, talvez você tenha perdido alguém muito próximo de ti. Não é uma regra. Não é uma regra. Alguns aqui talvez nunca perderam ninguém tão próximo. Alguns que estão aqui essa noite talvez nunca perderam, alguém que me assiste agora nunca perdeu alguém tão próximo. Mas eu sei que muitos de nós aqui já perderam. Você já perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, talvez uma irmã, talvez um irmão, talvez seu filho, sua filha, ou um conhecido que era como da família para ti. Então o objetivo dessa mensagem é dizer para ti o seguinte: não existe cura para a saudade de alguém que a gente ama. Não existe cura para a saudade de alguém que a gente ama. Não, vem cá, vou fazer uma campanha bem forte aqui na igreja. Tu nem vai lembrar que teu pai existiu. Nem vai lembrar que teu filho existiu. Isso existe, irmãos? Não. Porque a saudade fica. Só que se nós não aprendermos o que pensar nesses momentos de saudade, de luto, nós podemos acabar tendo depressão, ansiedade, desespero, e isso pode, não que vá, mas pode mexer na nossa fé. Muitas pessoas abandonam a fé porque não aceitam a morte do pai, a morte da mãe, a morte de um filho, a morte de uma filha, a morte de uma irmã, de uma criança, não aceitam. Então esse texto não tem a arrogância de responder tudo que você traz no seu peito de dúvidas. Não tem. Mas ela tem o objetivo sim de nos dar algumas diretrizes para que nós saibamos lidar de uma forma mais saudável espiritualmente e emocionalmente quando a saudade bater. Quando a foto cair do roupeiro e você, poxa, lembrou daquela pessoa, da foto. Então que Deus nos abençoe, que esse texto seja luz para quem está me ouvindo em casa e para ti também que está aqui nessa noite. Que você possa sair daqui consolado, orientado pela palavra de Deus. E o texto em questão é o texto do Lázaro. Muito bem.
o que nós temos que pensar na hora do luto? O que nós devemos pensar na hora do luto, na hora da saudade? O que pensar? Número 1, nós temos que pensar na fidelidade de Jesus. Nós temos que pensar na fidelidade de Jesus. Jesus chegou em Betânia e ele verifica que o Lázaro realmente estava morto, já, estava sepultado há 4 dias. Os estudiosos, eles debatem se Lázaro já estava morto há 4 dias ou sepultado há 4 dias. A maioria acha que ele estava sepultado há 4 dias, ou seja, já estava morto há mais dias. Jesus estava então indo para o seu maior milagre do seu ministério, porque todas as ressurreições de Jesus foram 1 hora depois que a pessoa morreu, 2 horas depois que ela morreu, 3 horas depois que a pessoa morreu. Ele está indo para alguém que está morto no mínimo há 4 dias. E aí explica como deve ter sido para Tomé, quando ficou sabendo que já estava morto há 4 dias o Lázaro, e ele tinha lá no verso 16 medo de morrer. Então deve ter pensado, poxa, agora a gente vai morrer tudo. E Jesus chega e a primeira pessoa que o recebe, quem é a primeira pessoa que recebe Jesus? Marta. A Marta é a primeira. Ela chega e ela não pergunta no versículo 21, como é que o senhor está? Como é que foi a viagem? O senhor quer uma água? O que ela fala no verso 21? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Baita recepção, né? Mas nós não recriminemos Marta, porque é o que a gente sente. Se Jesus tivesse entrado na vida de um filho de forma milagrosa, ele não teria morrido. Se Jesus tivesse chegado a tempo na vida da filha, ela não teria morrido. Se ele tivesse chegado a tempo na vida da tua irmã, ela não teria morrido. Se ele tivesse chegado a tempo na vida do teu pai, da tua mãe, daquele teu avô, ele não teria morrido. E a pergunta da Marta, do versículo 21, é a pergunta de todos nós aqui: por que o senhor não veio então? Por que o senhor não veio? Então Jesus olha para Marta e fala: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz de forma escatológica, claro, vai ressuscitar no último dia. E Jesus diz: não, Marta, acho que você não vai me entendendo. Então no verso 25 ele diz para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Caso ela não tenha entendido ainda muito bem, verso 26, Jesus fala: vou tentar ser mais claro. Quem vive em mim, quem crê em mim, não morrerá para sempre. Você crê nisso? Ele olha para Marta e pergunta para Marta: você acredita nisso? Você crê nisso? E a pergunta de Jesus no versículo 26 é a pergunta de Jesus para você aqui essa noite. Jesus te pergunta a mesma coisa que ele perguntou para Marta: você crê nisso? Você crê que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá? Você crê que quem crê em Jesus, ainda que morra, ressuscitará? Você crê nisso? E ela diz no versículo 27 que cria e chama Jesus com 3 títulos divinos no verso 27. Ela chama Jesus de Senhor, ela chama Jesus de Cristo e ela chama Jesus de Filho de Deus. Ela reconhecia que Jesus era Deus, o enviado. Irmãos, eu quero salientar aqui, nesse primeiro tópico, que é a fidelidade de Jesus, o versículo 25 e 26. Eu não sei se você já teve a experiência de ir num funeral. Eu já fui em alguns funerais e já tive que acompanhar o carro da funerária até cemitério, algumas vezes. E já tive que, infelizmente, ministrar em funeral. E é um momento horroroso, um momento muito difícil.
Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando você vê o seu filho no caixão, quando você vê a sua mãe no caixão, quando você vê alguém que era como da família para ti no caixão, irmãos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é ali que a gente vê se a gente realmente crê. É ali que a gente vê se a gente realmente crê. Porque ali a nossa fé está sendo provada. Vai ressuscitar ou não vai? Vai ressuscitar ou não vai? É um pêndulo na nossa cabeça. E essa noite Deus trouxe você aqui. Porque você não veio aqui por tua vontade. Porque pela nossa vontade nós nem cremos em Jesus. Tudo é Deus. Deus trouxe você aqui para te dizer que assim como você viu aquele caixão descer no cemitério, aquela pessoa descer na terra, se ela cria em Jesus, você verá aquele corpo subir de novo. Da mesma forma que você viu descer. Porque Jesus é fiel. Ele não esquece de nós quando a gente morre. Jesus estava na cruz, o ladrão da cruz ao lado, um blasfemo e um crente. E quando Jesus discerne que o ladrão crente, ele diz, e entendamos aqui crente porque ele demonstra fé na inocência de Cristo e na sua pureza, e Jesus via que ali havia fé no coração daquele homem. Jesus diz para aquele homem o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, você vai morrer, mas eu não esqueço de você. Você vai morrer, mas eu não esqueço da tua alma. E Deus nos salvou integralmente. Deus nos salva integralmente. Deus salva a nossa alma e Deus salva o nosso corpo. E quando Jesus voltar, nós entraremos no novo céu e na nova terra com alma e corpo. E essa mensagem, irmãos, é naquele momento que nós vemos um caixão descer. E é horrível, é difícil. Mas nesse momento nós temos que trazer à memória João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, ele viverá. Ele viverá. Então se o seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, cria em Jesus e morreu, ele ressuscitará para a vida eterna. Ele ressuscitará. Porque Jesus é fiel a ele. Segundo lugar. Primeiro lugar, então, nós temos que pensar na fidelidade de Jesus. Segundo lugar, nós temos que pensar no amor de Jesus. Após Jesus falar com a Marta, ele fala, ô Marta, deixa eu te fazer um pedido. Claro. Isso não está na Bíblia, pastor. Tu pode chamar tua irmã lá que eu quero falar com ela também? E a Marta foi lá, correndo chamar a Maria. E ela chama a Maria, Maria, o mestre está aí. E ele quer falar contigo. A Maria falou, o que? O mestre está aí? Ela foi correndo até Jesus. E ela chega para Jesus. Verso 32. A primeira fala de Maria. Você está com sede? Você está cansado? Por que demorou tanto? Aconteceu algum imprevisto? Foi isso? O que ela fala no verso 32? Se o senhor tivesse aqui, o meu irmão tinha morrido. Todos nós queremos saber por que Jesus demora tanto às vezes. E por que às vezes ele não vem e alguém morre. Perguntas que a gente tem. No versículo 33, nos mostra uma diferença entre Marta e Maria. Após a Marta falar que ela, onde é que Jesus estava, por que demorou tanto, o diálogo continuou. Mas com Maria não. A Maria, irmãos, ela estava tão abalada, diz o verso 32, tão abalada, que depois dela dizer aquela frase no verso 32, o que ela desatou a fazer no verso 33? Chorar. Sabe quando você só consegue dizer uma frase, meu pai morreu, chorar. Minha mãe morreu, e desatar a chorar.
Meu filho morreu, e desataram a chorar. A Maria, ela não tinha nem emocional. A Marta, sim. A Marta era um pouco, falou isso, e Jesus falou outra coisa, e a Marta falou outra coisa. Teve um diálogo. A Marta não tinha, a Maria, por sua vez, nem força tinha para um diálogo. Ela só conseguiu dizer aquela frase do verso 32. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E verso 33, ela começa a chorar, e todos aqueles que estavam com Maria começam a chorar. E quando Jesus olha aquilo, irmãos, Jesus poderia ter dito para Maria o que ele falou para Marta: ô Maria, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim. Não, Jesus, quando ele vê a Maria chorando e os outros chorando, até Jesus ficou sem palavras. Até ele ficou com seu espírito agitado. Até ele ficou perturbado, diz o verso 33. Até ele. Então, no versículo 34, ele só consegue dizer uma coisa: onde é que está o Lázaro? Me leva lá então. Onde é que está ele? Onde é que está o corpo dele? Onde é que está lá? E eles disseram: está aqui, mestre. E foram indo. E no versículo 35, nós temos o versículo mais misterioso da Bíblia. 2 palavras só. Jesus chorou. Evangelho de João, capítulo 11, metade do livro. Como é que começa o Evangelho de João? Capítulo 1, versículo 1. No princípio, a grandeza, ele era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Mas aí o versículo 14, João 1,14 diz: a palavra se fez carne. E agora a palavra que se fez carne, o Deus que se fez carne, João 11,35 está chorando. No Antigo Testamento, Deus sabia tudo sobre o choro. Mas no Novo Testamento, Deus chora. No Antigo Testamento, Deus sabia tudo sobre sangrar. Mas no Novo Testamento, Deus sangra. No Antigo Testamento, Deus sabia tudo sobre a morte. Mas no Novo Testamento, Deus morre. Ele experimenta a nossa realidade. Ele sabia tudo sobre tentação. Mas no Novo Testamento ele é tentado. Então ele chora. E ele entendeu ali, naquele momento, ele entendeu de uma forma diferente aquilo que sabia de outra forma. O que a gente sente no velório. Ali Jesus entendeu de uma forma diferente o que você sente no velório. O que você sente quando você vê um caixão do tamanho de uma caixa de sapato, que é um bebê. Ali ele entendeu o que nós sentimos quando a nossa avó, que foi uma mãe para nós, morreu. Ali ele entendeu como dói, como é terrível. E as pessoas, um mês depois, dizem para nós: toca a vida, segue a vida. Porque não é a mãe dela. Porque não é a avó dela, que foi como uma mãe. Porque não é a filha de 2 anos dela. E as igrejas são insensíveis, porque tudo é falta de fé. Tu está chorando porque não tem fé. Tu está sofrendo porque não tem fé. Cadê a fé? Tua mãe está salva, cala a boca. E a Bíblia diz em Romanos: chorem com os que choram. Faltando aquela sensibilidade da nossa parte. Então, irmãos, Jesus, ele amava tanto, que no versículo 36, um grupo de judeus olha para Jesus e diz assim: pá, como ele amava. Mas no verso 37, um outro grupo de judeus diz assim: tá, mas ele cura cego, mas para o amigo dele ele não vê. O grupo do 37, agora olhem na sua Bíblia, por favor, faça esse exercício comigo. O que vocês acham que tem em comum entre o verso 37, 32 e 21? O que você acha que tem em comum entre o verso 37, 32 e 21? O que tem em comum? Por que Jesus demorou? Então nós não podemos julgar essas pessoas, porque é a pergunta que a gente faz: por que Deus não curou? Por que Ele não impediu a morte? Porque Ele poderia, por que Ele não fez? Então, irmãos, essa pergunta não é respondida nesse livro e nem no livro da Bíblia.
Mas o que chama atenção para nós é o versículo 35. Jesus chorou. Isso é importante. Quando bate aquela saudade da mãe que se foi, do pai que morreu, do filho que morreu, da enteada que morreu, o que a gente tem que lembrar? Nós temos que lembrar que enquanto nós estamos chorando com aquela foto na mão, que enquanto nós estamos chorando vendo uma VHS lá para lembrar, enquanto nós estamos chorando, trazendo à memória aquele dia, enquanto a gente chora, versículo 35, quem chora conosco? Jesus. Nós temos que mudar. Nós não servimos um robô, nós servimos um Deus que se fez carne. Amém? Nós não servimos um robô, nós servimos a um Deus que se fez ser humano. O nosso Deus não é um insensível. Jesus sabia ou não sabia que ele ressuscitaria Lázaro? Sabia ou não sabia? E por que ele chorou? Você entende? A presciência de Jesus não o impede de vivenciar a nossa dor. Ele sabe que vai ressuscitar todos os salvos, mas isso não impede que ele esteja no velório do teu filho ao teu lado chorando. Ele sabe que ele ressuscitará a sua mãe, mas isso não impede dele estar no dia do velório chorando contigo. Nós temos que mudar a visão de um Deus frio que diz, matei porque era minha vontade. Não é assim que a Bíblia apresenta a Deus. Não é assim que a Bíblia apresenta a Deus, um Deus psicopata, que não sente a nossa dor. Ninguém mandou comer do fruto proibido, e morreu. Não, Jesus chora conosco. Ele sente a nossa dor. Jesus te ama, Ele ama você. E quando Ele te vê sofrendo, isso faz Ele também sofrer. Nosso Deus, na Bíblia, Ele chora, Ele ri, Ele vivencia todos os nossos sentimentos. Porque Ele se fez totalmente ser humano. É por isso que Jesus se distancia dos deuses gregos. Os deuses gregos, eles eram metade Deus e metade ser humano. O nosso Deus é 100% Deus e 100% ser humano. Ele viveu aquilo ali. Ele viveu. Ele suou sangue. Hoje a ciência explica como que alguém pode suar sangue. Ele viveu mesmo. Ele não brincou. Ele viveu. E quando ele chorou, no versículo 35, foi sincero. E ali João está proclamando ao mundo: nós servimos um Deus que chora quando a gente chora. Nós servimos um Deus que chora quando a gente chora. Que você possa saber disso e se consolar. Que enquanto você sente aquele aperto no peito e aquele nó na garganta, Jesus está contigo sentindo a mesma coisa, porque Ele não se alegra com o teu sofrimento, Ele não se alegra com as pessoas que estão sofrendo, agonizando até a morte, ou que morreram num acidente trágico. Não. Deus é bom. O que está em 1 João? Deus é amor. Vamos dizer todos juntos? Deus é amor. Como é que um Deus que é amor morre? Não. Ele chora conosco. Mas por que, pastor, que Deus não restaura tudo de uma vez? Volta, Jesus! Volta, Jesus! Por que Jesus não volta de uma vez, né, irmãos? Hoje eu estava falando com a minha sobrinha. Ela esteve na China lá. E ela disse assim: tio, lá eles nem comemoram o Natal. E você quer saber por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus quer que a China seja salva. E Ele não quer que milhões de chineses morram ao inferno. Deus tem dado oportunidade, irmão, também. Deus está dando oportunidade para que ninguém diga: eu não tive oportunidade. Deus tem dado oportunidade. Terceiro e último lugar. Vamos retomar aqui, tópico número 1, porque é importante. O que a Bíblia nos orienta a pensarmos na hora de tristeza, de luto? A fidelidade de Jesus. Número 2, o amor de Jesus. Terceiro lugar, a credibilidade de Jesus. No versículo 38, Jesus chega no bendito local onde estava Lázaro. No verso 38 ele olha. E onde é que Lázaro estava sepultado? Numa gruta. E o que tinha na entrada da gruta? Uma grande pedra. Foi a mesma coisa com Jesus praticamente, né? Lá uma pedra e tal. E aqui Jesus olha, totalmente perturbado, totalmente desnorteado,
Glória a Deus, o nosso Jesus, ele viveu a dor. Ele viveu a dor. Ele entende o teu sofrimento. Deus, queria que o Senhor soubesse o que eu estou passando. Ele sabe. Jesus sabe porque ele viveu o luto. Jesus viveu o luto. E ele olha. Então ele olha, fica olhando. E nessa hora eu imagino o Tomé. Tomé, o que vai acontecer agora? Tomara que ele ressuscite. Senão vai dar problema, né? E Jesus olhando, e no versículo 39 Jesus abre a boca. Removam a pedra. Nossa. 4 dias morto, no mínimo. Verso 39. Pode, tira a pedra. E então, a Marta, aquela do verso 27. No verso 27, Marta chama Jesus de Senhor. Verso 27. Senhor, Cristo e Filho de Deus. Verso 39. Mestre, assim, já faz 4 dias que eu fui sepultado, já cheira mal. Cadê a fé da Marta? Assim somos nós. Somos Marta. Somos teóricos. Nós somos crentes teóricos. Que falamos que cremos, mas no fundo a gente não crê. Porque quando a gente sai do cemitério, a gente diz assim: quer saber? Nem vou mais servir a Deus. Quer saber? Nem vou mais servir a nada. Tudo é uma farsa. No fundo nós somos Marta. Sim, eu creio. Morreu teu irmão. Não creio mais. E então Jesus olha para Marta no versículo 30. Diz para Marta algo muito interessante. Diz: Marta, eu não te falei que se você crer você vai ver a glória de Deus. E ele então, irmãos, olha para aquela entrada que a pedra já estava removida. Ele ora ao Pai para que fique claro que ele é o enviado de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele é o enviado de Deus. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eles estão em harmonia. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E então Jesus Cristo olha para o túmulo e ele fala a frase: Lázaro, sai para fora. E nesse momento ficou acho que um silêncio, né? E aí, irmãos, aquele túmulo, aquela gruta que estava em silêncio e escura, começou-se a se ouvir um corpo se levantando. Começou-se a se ouvir um gemido de alguém. Eu desmaiei. E aquele homem sai cheio de faixas. Eu daria uma olhada para o Tomé. O que tu tinha falado do Tomé mesmo, né? E aquele homem se levanta. Viu a glória de Deus ou não viu nada? Eu quero dizer para você essa noite: se você continuar crendo, você verá a glória de Deus. Porque Jesus voltará, Ele ressuscitará teu pai, Ele ressuscitará tua mãe, Ele ressuscitará teu filho, Ele ressuscitará tua filha, Ele ressuscitará teu irmão, Ele ressuscitará tua irmã. Verso 30, se você crê, você verá a glória de Deus. Versículo 26, parte B. Versículo 26, parte B. Mas você crê nisso? Você crê nisso? Você tem que crer nisso. E que nós creiamos que Jesus Cristo, Ele tem crédito. O que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Ele falou que vai voltar, voltará. Ele falou que ressuscitaria os mortos, ressuscitará. Porque Jesus tem crédito. Credibilidade. Vamos nos colocar em pé. Abra sua Bíblia no versículo 45 e 46. No versículo 45, nós temos um grupo. No versículo 46, um outro grupo. No versículo 45, nós temos o grupo dos que creram. Eles viram e creram. No versículo 46, nós temos o grupo dos que viram, mas não creram. E ainda foram lá para os fariseus fomentar a morte de Cristo. A mensagem da ressurreição está sendo pregada para você essa noite. Você vai pertencer ao grupo 1 ou ao grupo 2? A mensagem da ressurreição está sendo pregada para você hoje. Você pertencerá ao grupo 1 ou ao 2? Ao grupo dos que creem ou dos que não creem? Qual grupo você vai participar? A decisão é sua. Creiamos. Na hora do funeral, esperamos que não passemos isso em 2024. Mas se passarmos,
se Deus misteriosamente permitiu que passemos na hora do funeral, nós temos que trazer à memória: Jesus é fiel. Jesus me ama. Jesus tem crédito. Ele falou que vai ressuscitar esse corpo que está aqui no caixão. Então ele vai ressuscitar. Trazer a memória. Nada de Jesus foi infiel. Jesus não me ama. Jesus prometeu que ia cuidar e não cuidou. Não. Nós pensamos pela palavra. Pensamos pela palavra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente tem que transformar a nossa mente. Pense pela palavra. E que Deus possa trazer para nós a certeza da Bíblia, que um dia Jesus vai voltar. É o último dia. Ele vem para o juízo final, para o arrebatamento, tudo no mesmo momento. É tudo no mesmo momento, tudo no mesmo dia. Ele vem para o juízo final, para o arrebatamento e para a ressurreição dos mortos. Mas aqui também há uma mensagem missionária. Pastor, está muito calor, resume. Não, calma. Há uma mensagem missionária aqui. Qual é a mensagem missionária que é aqui? O tempo todo eu tive o cuidado, se você observou na minha fala, o tempo todo eu tive o cuidado de dizer: se teu pai creu, se tua mãe creu, se o teu filho creu. Mas pastor, eu não sei se ele creu, então deixe isso para Deus, não sofra, porque as pessoas podem aceitar Jesus no último momento e serem salvos, como foi o caso do ladrão da cruz. Mas irmãos, nós não podemos brincar. Teu filho é jovem, isso não é sinônimo de muito tempo pela frente. Meu filho é jovem, pastor, tem muito tempo pela frente, depois ele aceita Jesus. Você tem certeza que seu filho tem muito tempo pela frente? Recentemente nós não vimos um cantor gospel aí, 30 anos de idade, 32, sei lá, uma coisa assim. 30, né? 30 anos de idade. Teve um infarto fulminante e morreu. Pessoas estão atravessando a rua, são atropeladas. Como você tem tanta certeza que seu filho tem tanto tempo pela frente? Nós não brincamos com salvação, irmãos. Nós brincamos de vôlei e futebol, salvação não. Então, irmãos, a ressurreição para a vida, todo mundo vai ressuscitar, tá bom? Todo mundo vai ressuscitar. Mas a ressurreição para a vida eterna, versículo 25, é para quem crê. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Agora, olha o verso 26. Quem vive em mim, quem crê em mim, aí sim não morrerá eternamente. Agora, como é que fica o versículo ao contrário? Quem não vive e não crê, morrerá eternamente. Então nós saímos daqui consolados, mas também desafiados para evangelizarmos a nossa família, evangelizarmos nossos amigos, evangelizarmos pessoas que nós temos dívida moral com elas, mas isso não quer dizer que elas sejam salvas. Ela foi como uma mãe para ti, mas ela não é salva. Ele foi como um pai para ti, mas não é salvo. Saia daqui com uma missão missionária, uma visão missionária. A ressurreição é para todo mundo, mas a vida eterna é só para quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nunca perca isso de vista. Memorize João 11:25, memorize, coloque lá no computador, no celular. Esse versículo ele é fundamental na hora do luto e para fazermos missões. Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu não conheço os corredores do coração de cada um aqui. Eu não conheço os interiores da alma de cada um aqui. Mas, Senhor, muitas vezes o luto é a desestabilização da alma. Pai, olha esse homem que está agora aqui, que sente uma saudade terrível de alguém que se foi. Olha essa mulher agora, essa moça, esse moço,
que sente uma saudade terrível de alguém que se foi. Nenhum pastor sabe o que ele sente. Nenhum pregador sabe o que ela sente. Só tu sabes. Porque tu também perdeu um filho na cruz. Então tu sabe o que é ouvir um filho dizer: pai, por que me abandonaste? Mas que a mente dessa pessoa saia daqui renovada, dizendo para si mesma: Jesus é fiel, Jesus me ama e Jesus tem credibilidade. Eu posso confiar nele. Ele não vai me decepcionar. Da mesma forma que os meus olhos viram ele descer à terra, verá ele subir. Porque Jesus tem credibilidade. Corações consolados, mas missionários. Que saímos daqui a evangelizar com paixão. Porque a vida é eterna e a morte também. Em nome de Jesus. Amém.